Boa noite a todos e todas. Eu sou o professor Leon Denis, autor de algumas obras dedicadas à educação vegana. Hoje, nesse Diálogos Veganos, nós vamos conversar com a professora e filósofa Sônia Felipe, autora de sua obra nova, Animais na Trama Abolicionista. Vou tentar mostrar a capa aqui, não sei se a luz vai ficar legal. E vamos tentar conversar sobre os principais capítulos, conceitos e termos, novas propostas, uma análise diferente do que normalmente estamos acostumados quando envolve a questão do supremacismo, do abolicionismo, do fascismo. Então, vou começar aqui a apresentar a Sônia. Sônia tem uma formação, uma carreira magnífica na filosofia, nos estudos interdisciplinares, né? Com seu pós-doutorado feito na Alemanha, seu pós-doc feito em Lisboa, tudo voltado aí, a partir da década de 90, à ética animal, à ética ambiental, né? A Sônia introduziu vários autores clássicos para nós da ética animal e dos direitos animais no Brasil. Então, nós vamos hoje conversar com uma temática que é um pouco diferente do que nós estamos acostumados em solo brasileiro, que é a produção de uma teoria política animalista, né? Então, tem essa novidade na obra da Sônia agora, temas que já vinham sido tratados já há um bom tempo pela Sônia, em artigos, em palestras, em cursos, mas que agora, no formato de um livro, né, que todos agora podem ter esse livro na mão e tal, para poder ler, se debruçar e reler, né? É legal ter uma obra na mão que você pode retomá-la de novo, né? Então, nós vamos conversar com a Sônia sobre essa obra nova. E eu queria começar perguntando, Sônia, aquela pergunta mais básica, né? Qual a motivação para construir esse livro, essa temática, né? O que te motivou a escrever essa obra em especial? As questões éticas, políticas, morais, econômicas, emocionais precisam ser tratadas dentro de uma trama só, porque aquilo que nós realizamos, aquilo que nós cremos, aquilo que fazemos aos outros humanos não difere, não tem divergência nenhuma daquilo que fazemos aos outros animais. Então, quando falamos na defesa dos animais, tendemos a pensar que animais são os outros, são seres de outras espécies, seres que têm um formato em seu corpo, em sua fisiologia, em sua anatomia, diferente do corpo humano. E por essa diferença, e pela tradição e a formatação moral que tivemos, que tem uma estruturação teológica e hierárquica profunda, enraizada, nós pensamos que, quando falamos dos animais de outras espécies, nós estamos falando de um outro junto ao qual nós não nos colocamos. E isso aí atrasa a compreensão ética e a compreensão moral e a compreensão política de quem somos no planeta Terra em meio aos muitos outros animais sencientes. Então, por isso, este livro eu dou bastante atenção à questão política. Na verdade, é a questão de tudo aquilo, do desdobramento do que fazemos, tendo consequências para outros. E aí, nesses outros, a gente costuma separar outros humanos, proibindo muitas atitudes, muitas ações, porque são prejudiciais a eles, e, ao mesmo tempo, nós liberamos essas mesmas ações para serem praticadas contra outros de espécies diferentes da humana. Então, essa lacuna na nossa moralidade me motivou a escrever um livro tratando das duas coisas, né, que são duas, são três, são quatro, são cinco, são seis, são sete, da mesma ordem, que tem, digamos assim, para usar uma linguagem da biologia, tem o mesmo genoma, que é a moralidade humana pautada sobre a discriminação, a hierarquização do valor da vida, o desprezo por certos desenhos da vida e
o supremacismo de alguns desenhos sobre os demais. Então, essa foi a grande motivação. E também o fato de não ter nenhuma obra que tenha tratado disso nessa forma em que a questão foi tratada neste livro. Então, eu sentia muita falta de uma educação política para o veganismo, de uma compreensão de nós mesmos dentro de um mundo político. Sônia, assim, você começa o livro, né, tratando do abolicionismo e tal. A pergunta que surge por que passar primeiro pelos abolicionismos das causas humanas, né? Você faz todo um apanhado super interessante, um apanhado histórico e tal, e crítico ao mesmo tempo, e para chegar no abolicionismo animalista, né, como nós chamamos, assim. Por que essa necessidade dessa introdução do abolicionismo das causas humanas para chegar só tratar do abolicionismo animalista ali não seria o suficiente, no caso? Seria suficiente para permanecermos na mesma matriz anterior, que é a matriz na qual fomos formatados, de que aquilo que fazemos a certos outros não importa. Aquilo que fazemos a esses outros só importa se o que fizermos a eles tiver benefício ou malefício para nós. Então, como eu ia tratar do tema do abolicionismo animalista, era evidente que eu não podia usar o termo abolição sem fazer uma reflexão profunda e bastante ampla sobre o conceito de abolição mais conhecido no Brasil. Não é? Porque Brasil e Estados Unidos são duas ditas democracias que têm origem na escravidão. São dois modelos econômicos que têm origem na escravização de humanos e de não humanos. Então, quando falamos em abolição de um regime, de um modelo, nós estamos falando em abolir um modelo que tem implicações e está tramado em nós, bem apertado, né? Com todas as outras questões, a política, a econômica, a religiosa, a cultural, a emocional, a afetiva, a sexual, a racial e a biológica. Né? Então, nós não podemos falar de uma abolição sem levar em conta que, quando propomos a abolição de uma determinada prática que vem de longa data, séculos ou milênios ao longo da história sendo arrastada, nós não podemos falar dessa prática como se ela fosse a primeira prática pioneira propondo abolição. Então, tem uma história de abolições antes de nós termos a ideia de enfrentarmos aquela questão de modo tão crítico quanto a outra questão, a questão anterior foi enfrentada, no caso, a da escravização de americanos, né, pelos euro-americanos, pelos brancos, aqui no caso do Brasil, portugueses, mas em outros países da América do Sul e América Latina, espanhóis, e no caso dos Estados Unidos, ingleses. Então, nós temos três origens da escravização nas Américas, e as três têm origem na Europa. Né? Então, se eu vou falar da escravização, da abolição da escravização dos animais, é preciso trazer à tona, trazer à memória uma escravização que, em praticamente tudo, se assemelha à escravização pela qual passaram humanos por 3 séculos e meio. Tá? Então, quando falamos da escravização, queremos dizer o quê? O uso, o abuso, o extrativismo de tudo aquilo que um corpo vivo, serviliente ou tornado servil, é capaz de render. Não importa daí se esse corpo vive da espécie humana ou da espécie não humana. A escravização sempre teve por base
esse uso e esse extrativismo daquilo que atualmente eu estou desenvolvendo como a queima de calorias no corpo do outro para obtenção de um produto final que não será revertido em favor daquele que queimou suas calorias, e sim em favor daquele que se diz proprietário daquele produto ou daquelas calorias queimadas, que, no caso, é o senhor dos escravizados. Não importa, mais uma vez, se isso é contra humanos ou contra animais de outras espécies. Eu estou falando do que caracteriza. A característica essencial, fundamental, é a mesma nos dois casos. Então, eu precisei recordar bastante, né? E mergulhei nessa bibliografia da escravização de humanos para poder fazer as devidas comparações e mostrar que, enquanto uma foi abolida, a canetada, a outra não foi abolida, mas as duas se assemelham, né, em todos os aspectos. A impossibilidade de evadir-se daquele regime de trabalho ou de exploração ou de extrativismo, a submissão do corpo a regras e normas que vão da sexualidade à dieta pelo dono, pelo senhor, a precocidade da morte, em todos os casos de escravização de humanos e escravização de animais, as vítimas são mortas, né, morrem precocemente, não há longevidade nesse tipo de exploração, porque não é possível, há sempre escassez de calorias. O corpo é explorado para fazer trabalhos e render, seja leite, ovos, lã, o que for, muito acima do que lhe é poupado em calorias, ou oferecido em calorias. Então, ou é oferecido um excesso de calorias, no caso dos animais, em curto tempo, para que o produto vivo fique bem grande, né, corpulento, e possa render mais na hora do abate. Então, é uma manipulação daquilo que se oferece como dieta, seja para fazer morrer, seja para fazer render. Então, há muita semelhança entre a escravização de humanos, e também não há diferença para o escravizado se o tom da pele é mais escuro ou mais claro, o regime é o mesmíssimo, o método é o mesmíssimo, né? Então, essa semelhança me fez trabalhar primeiro a questão da escravização contra humanos vulnerabilizados, para depois poder trabalhar as outras questões, né, que não são de importância menor, mas achei por bem primeiro trabalhar bem a questão da abolição da escravização, tá? Para depois poder falar do supremacismo, que já venho falando ao longo dos capítulos ali, onde eu vou trabalhando a questão da escravização de humanos, eu já vou colocando a questão do supremacismo, né, de uma teoria, uma crença da superioridade de um tipo, de uma espécie de humano sobre os outros, a quem ele domina, a quem ele subjuga, né, a quem ele explora e a quem ele mata. Então, o supremacismo já vai permeando desde o primeiro capítulo, e depois, na segunda parte, eu vou mergulhar, né, onde o supremacismo se torna um regime político, né, um partido político e um regime político, para depois poder voltar à questão da discriminação contra os animais e mostrar a força que essa discriminação tem em relação à discriminação contra humanos. Ok, perfeito. Sônia, aí andando mais um pouquinho na obra, quando você entra na questão da ciência, você traz, achei super interessante, você traz 3 declarações, 2 mais conhecidas, uma não tão conhecida, de quem não está muito ligado na literatura, que é a declaração, né, antiespecismo de 77, a de Cambridge em 2012 e a de Montreal em 2022. E você falasse assim, qual a importância dessas 3 declarações, assim, né? Qual a importância delas para a causa, né? Para os animais de um modo geral, né? Penso que a primeira, ela foi importante, a menos conhecida, porque aqui a gente praticamente não fala da primeira declaração de Cambridge,
né? Porque não se falava no assunto. E ali, quando se reúnem os cientistas, teólogos e filósofos para declarar a urgência em se rever o estatuto moral dos animais na comunidade humana, aquele fato, aquela declaração é pioneiríssima. A linguagem dela, entretanto, é bem, como é que eu vou dizer, religiosa, né? Apela a sentimentos ou afetos em relação aos animais, é uma compreensão mais compassiva dos animais. Então, isso vem na esteira da tradição teórica herdada por nós, né? Ainda que não saibamos, mas por nós que somos defensores dos animais, de Humphrey Primat, de Jeremy Bentham, né? Que são os filósofos animalistas do final do século XVIII. Então, essa primeira declaração de Cambridge, ela tem ainda esse tom, né? Os animais sofrem, eles têm ciência da dor, eles têm sentimento em relação a essa dor que os aflige, e, portanto, essa semelhança precisa ser levada a sério. E aí a ética tem que ser reformulada para incluirmos esses animais na comunidade moral, no respeito moral a eles. A segunda declaração é uma declaração que não tem nada a ver com a ética. Você pode ler a declaração da primeira à última linha, não vai falar uma vírgula sequer sobre o dever de respeito aos animais por conta de sua senciência. Então, veja, a primeira declaração se mantém importante porque lá inicia a trajetória do debate que depois Peter Singer, Tom Regan e todos os que os sucedem vão levar adiante, vão desenvolver, vão desdobrar. Enquanto que a declaração de 2012, a dos neurocientistas, é uma declaração, aspas, científica. A ciência não toma posição, a ciência não tem lado ético. A ciência constata que as coisas são como são, descreve as coisas como elas são e deixa para os filósofos, para os cidadãos tomarem suas decisões éticas. Então, a segunda eu considero uma declaração seca, embora tenha sido muito importante, mas ela não trouxe nenhuma novidade em relação à primeira declaração. E, aliás, ela só foi feita por conta da pressão que os cientistas, os neurocientistas, finalmente sentiram de que a filosofia, desde a década de 70 do século XX, desde a década de 70 do século XVIII, já alertava para o erro moral de se considerar que a dor e o sofrimento dos animais não tinham importância alguma. Então, os neurocientistas apenas vêm e constatam a senciência, há uma estrutura senciente em animais, inclusive animais que nós nem imaginávamos que pudessem ter a mesma estrutura neuromental nossa. Polvos, por exemplo, os cefalópodes. Como poderíamos imaginar? Mas os filósofos já vinham insistindo, e cientistas estudiosos dos cefalópodes já haviam decretado isso, né? Então, o que acontece é que os cientistas meio que criam juízo e falam, a gente está deixando os filósofos que não tem como ir para o campo ou para o laboratório e provar, mas o que eles estão dizendo está correto. Então, cientistas dão essa contribuição, e aí eu acho valiosa nesse sentido, que daí não é um ativista, não é um compassivo pelos animais que está afirmando essas coisas, é a neurociência, ponto final. Né? Agora, eles deixam em aberto o dever moral de desdobrar essa ciência em uma filosofia mais normativa. Então, tendo em vista que
os animais de outras espécies, e até de espécies antes nem imaginadas, possuem a mesma estrutura neuromental e emocional presente no humano, tendo em vista, portanto, que a dor e o sofrimento é algo ao qual eles estão tão vulneráveis quanto estamos nós humanos, é preciso nós mudarmos o nosso modo de ver esses outros animais. Então, eu acho que essa declaração científica ela confirma, é como se ela carimbasse a ciência nos animais. Está carimbado o certificado. Agora vocês façam o trabalho moral, o trabalho de uma reflexão ética, de uma educação ética abolicionista, né? Eles não escrevem isso, mas é assim que eu os interpreto. E a terceira, essa mais recente, de Montreal, eu considero que é uma declaração importante, porque ela reuniu 500 cientistas e filósofos do mundo todo. Então, 500 não é pouca gente, e 500 que estão ativos na defesa dos animais. Para mim, essa terceira declaração não teve novidade nenhuma, não é? Sobre tudo isso ali, eu ia lendo e pensava, bem, isso aí eu já escrevi. Até parece que pediram para eu escrever a declaração muito antes deles se reunirem, né? Por essa razão, porque tudo isso já está trabalhado nos meus textos, venho trabalhando isso há 30 anos, né? Então, tudo bem, mas considero importante porque ela é uma demonstração pública, internacional, de que a temática está em movimento ao redor do mundo. E nós aqui não estamos isolados, sozinhos. Né? Então, dá força. Eu considero que a terceira declaração, a de Montreal, ela reafirma, ela reforça, embora ela não traga também nenhuma novidade. Tá? Mas é bom a gente ter o feedback, né? Uma avaliação contínua das próprias crenças, né, éticas e morais em relação aos outros animais. Então, eu acho que a Declaração de Montreal ela vem reafirmar que nós estamos na direção certa e que é preciso abolir todas as formas de criação e matança de animais que hoje são destinados a servir exclusivamente aos propósitos humanos. Então, esse seria talvez um ponto importante e que é diferente da declaração dos neurocientistas, que não entra em nenhum dever. Né? Essa de Montreal já fala, o dever é este, a abolição disto. Né? Então, é importante, nesse sentido, sim, a abolição. Não é novidade, repito, para nós aqui no Brasil, para quem acompanha meus textos, isso não foi nenhuma novidade, mas é muito importante internacionalmente que exista uma declaração assim. Sobre ela se pode continuar o trabalho. Né? Sônia, na teoria política proposta na obra como um todo, você trabalha essa questão do especismo como uma base ali do fascismo e tal, mas depois na parte da teoria política você desenvolve mais, né? E ao ler, assim, eu fiquei com a sensação, assim, tipo, para quem não tem o costume com essa literatura, nem com a literatura animalista, nem com a literatura que trata do racismo, do fascismo, do supremacismo de um modo geral, essa junção que você faz, né? De que o especismo ele está na base, né? Ele está ali, ele sustenta todas as outras formas, né? Como é que você vê isso, né? Você leu essa literatura que trata do supremacismo, que trata do fascismo, que trata do nazismo e tal, ali não tem, nós não encontramos ali esse vínculo, eles não fazem esse vínculo, né? E para nós parece uma coisa muito básica, né? Isso. Você comentasse um pouco sobre isso, né? Essas duas, você juntou as duas literaturas, né? Isso. Juntei bastante, né? As literaturas foram 5 anos de estudos muito densos e muito dolorosos. Ainda que eu tenha sido professora de teoria política, na filosofia política, por 15 anos, e a temática do totalitarismo, dos regimes totalitaristas e fascistas, sempre fez parte da sala de aula. Então, eu estava acostumada a essa literatura nazista, digamos, para ser mais explícita, né? E
No entanto, quando eu trabalho isso agora para esse livro, eu tive pela primeira vez, e lamentei assim profundamente, não estar dando aula neste momento, que eu poderia dar uma formação em filosofia política muito melhor do que eu podia dar há 15 anos atrás. Por quê? Porque a maior parte dessa bibliografia que eu revisei agora foi editada depois de 2006, 2008, justamente quando eu parei de ser professora de teoria política. Né? Então, é toda uma literatura recente, né, de uma coisa que aconteceu, que veio acontecendo, num crescendo desde o final do século XIX, né, e a gente vê isso muito nítido na teoria de Nietzsche, né, que se opõe profundamente à propaganda de massas, ao arrebanhamento das mentes em uma mente só, manipulada por um líder, por um guia, por um partido, por uma religião, por seja lá o que for, né? Essa revolta de Nietzsche só pode ser bem compreendida quando a gente mergulha na literatura sobre os regimes totalitaristas da década de 30, 40, 50 ao redor do mundo, e eles seguem ainda, né, em alguns países. Então, o que era importante mostrar? A gente trabalha o especismo, né, mesmo nos meus textos, nos meus livros, todos nós, como educadores veganos, trabalhamos o especismo dentro daquela concepção criada originalmente por Richard Ryder. E o Ryder, ele cria o termo especismo, que em inglês, a primeira vez que ele formulou era especiesismo, depois ele se arrependeu, né, falou, infelizmente, deveria ter sido especismo, né? Mas o dicionário de Oxford já havia grafado especiesismo. Então, speciesismo, em inglês a pronúncia correta, né? Então, não ficou especismo, mas Singer também reconhece que ele propagou o termo especiesismo em suas primeiras obras, mas que teria sido mais enxuto o especismo. Aqui no Brasil, nos primeiros artigos, nos primeiros textos meus, eu usei ainda em acordância com o original em inglês, especiesismo, mas depois eu cortei sem ter lido os comentários deles. Eu pensei, não, em português, como é um neologismo português, então podemos usar o especismo, porque vem de espécie. Então, veja, nós tratamos a discriminação dos animais e a violência contra eles como movida por uma barreira, um limite, uma linha divisória que nos separa dos animais que têm outros formatos. Então, especismo, na compreensão do Richard Ryder, originalmente, significa isso. É uma linha que nós estabelecemos, não na cor da pele, porque essa já havia sido estabelecida e tinha o nome racismo, nem no sistema reprodutor, porque essa já havia sido estabelecida, essa linha divisória, e tinha o nome de machismo. Que o Ryder, uma nota, né? O Ryder usa machismo, ele não usa patriarcalismo, que é o termo preferido das feministas. Eu, pessoalmente, também preferi o machismo desde a década de 80, 90 para cá. Mas hoje eu vejo que o machismo é uma linha fraca, porque o que separa política e moralmente os homens das mulheres não é propriamente o machismo, e sim a misoginia. Mas esse seria para um outro curso, né? Então, vendo essas formas de discriminação e violência contra humanos, o Richard Ryder cria o termo especismo para dizer, e há uma linha divisória que separa os humanos de todos os outros animais, e essa linha divisória cria um terceiro tipo de discriminação e violência, que é a discriminação de animais com outros formatos, animais de outras espécies. Então, todos nós trabalhamos esses 30 anos com a questão do especismo, no sentido mesmo de espécie biológica,
porque havia essa linha divisória que foi estabelecida, na verdade, de forma bem organizada, foi estabelecida quando o teólogo da Igreja Católica do século XIII para XIV, Tomás de Aquino, separa os reinos, porque vem de Aristóteles, vem reino mineral, reino vegetal, reino animal. E daí, dentro do reino animal, as diversas classes, gêneros, etc., etc. E ali estavam os humanos. Até o século XIII, nós éramos animais, de uma espécie distinta de todas as outras espécies que também são distintas entre si. Mas no século XIII, um teólogo chega e corta, faz uma linha cortante que separa, tipo a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, que ficaram 40 anos sem poder se comunicar com liberdade. Então, separa humanos dos outros animais. E, com isso, começa-se a intensificar todas as liberdades, a expandir todas as liberdades humanas em prática contra os interesses e propósitos de todas as outras vidas que não são humanas. Então, é isso que Richard Ryder vai chamar de especismo. O que eu percebo? Nesses 30 anos de estudo, eu percebo que especismo, nesse sentido, ele é verdadeiro, o que Richard Ryder propôs, eu continuo de acordo, mas ele tem uma coisa a mais e antes, que Richard Ryder não trouxe à tona, e se trouxe em algum texto que eu não dei atenção, ou nem conheço, né? Que é a questão de que a nossa violência contra humanos, ela tem tramas, as mesmíssimas tramas do especismo. É sempre por uma questão de espécie, de desconsideração da espécie do outro, que nós o oprimimos, exploramos, extraímos dele o máximo de proveito, que no século XIX seria chamado de mais-valia, e eu estou aqui chamando agora, para renovar um pouco os conceitos que estão meio obsoletos e ninguém mais quer nem ouvir, eu estou chamando de queima de calorias nos corpos dos outros, né? Então, o especismo, ele não é apenas um terceiro modo de discriminar, de ofender, de magoar, de humilhar, de desrespeitar, de explorar, de extrativizar e de matar um outro. O especismo, ele é a modelagem para todas essas outras formas de discriminação. Aí vem o escravismo. Por quê? Porque a espécie de humano que vem lá da África não está à altura da espécie de humanos que saem da Europa. É por uma questão de espécie. Onde é que essa espécie vai estar delineada como distintiva? Na cor da pele, que é um fator biológico. Tá? Ou a discriminação das mulheres por conta de elas terem sido, ao longo de toda a história da Igreja Católica, mas da Igreja Muçulmana também, mas também das todas as tradições orientais, então não existe ao redor do mundo uma tradição em que as mulheres não tenham sido vilipendiadas por sua condição reprodutiva. Então, veja, é por uma espécie de condição biológica que as mulheres são pisoteadas pelos homens, e às vezes por outras mulheres, né, que pegam gosto pela formatação do poder no modelo másculo e também reproduzem, replicam esse modelo oprimindo o feminino, seja em si mesmas, seja em outras mulheres, ou nas meninas, nas suas filhas, nas suas netas, etc., etc. Então, quando nós vamos examinar todas as formas de violência contra humanos, nós vamos identificar sempre o mesmo fio especista. Então, o especismo está presente no racismo, no sexismo, na misoginia, no machismo, no capacitismo, no classismo.
porque o sujeito outro, que é colocado por nós como alvo do vilipêndio, da humilhação, da exploração ou da morte, esse sujeito outro é de uma espécie outra que nós não reconhecemos como tendo a mesma, aspas, essência nossa. Então, aí nós começamos a usar termos nós e os outros. Né? É muito engraçadinho que eu tinha um amigo da física nuclear alemã, que ele falava assim, ele falava português um pouco, né? Ele falava, acho muito engraçado que vocês se referem a vocês usando a palavra a gente. A gente não costuma passar o carnaval, sei eu, fazendo retiro, né? Vocês se referem a vocês como a gente. É como se nós, que não são vocês, fôssemos não gente. Isso ele falou para mim na década de 80, mas só agora escrevendo eu me dei conta do que ele estava apontando. Né? Então, quando nós usamos essas expressões que separam, traçam uma linha divisória entre nós e os outros, sempre vai ser por alguma espécie. Pode ser a língua, pode ser o território de origem comum, pode ser a religião, pode ser o sexo, pode ser o tom da pele, pode ser a formação acadêmica, os estudos, pode ser a conta bancária, ou pode ser a espécie no sentido biológico, o desenho mesmo, diferente. Né? Então, a palavra espécie, ela não tem um significado restrito à biologia. E aí eu faço uso desse significado que se amplia e se desdobra para mostrar que, na verdade, todas as formas de violência têm o especismo como semente germinadora, tem a modelagem especista. E, claro, depois, né, quem chega no último capítulo, nos últimos, vai compreender que eu escrevo lá explicitamente, em mais de um parágrafo, enquanto nós não abolirmos o especismo praticado contra animais de outras espécies, nós vamos continuar fomentando em nós a ideia de que há espécies que merecem o respeito e há espécies que não merecem o respeito. Então, nós vamos continuar fomentando em nós o especismo político, né? E aí nós estamos com o pé escorregando nessa linha divisória para dentro do fascismo, né? Então, o especismo como semente germinadora, como modelagem das crenças, das concepções. E é claro, aí como vemos o especismo como modelagem de crenças e concepções, nós vamos cair na questão da hierarquia, que quando nós separamos e distinguimos uma coisa da outra, ainda não estão as coisas separadas e distintas, estão apenas classificadas em diferentes categorias. Isso ainda não é de alto risco, pelo contrário, isso é até necessário. Como eu boto em 3 ou 4 passagens ao longo do livro, eu exploro a questão da primeira discriminação, da primeira distinção que nós ensinamos qualquer bebê humano a traçar. Então, a estruturação moral de um humano, ela é feita a partir da comida. Isso não está em nenhum livro, isso são reflexões que eu pude fazer ao longo dos meus estudos em neurociência, neurofisiologia, neuropsicologia, psicologia da linguagem, psicologia da comunicação, psicologia da formação dos bebês. Então, veja, nós temos, para os bebês, nós oferecemos a eles, desde antes de nascer, mas aí não é através da linguagem, né, ou dos gestos, é mais lá na base do cérebro, né, a memorização de sabores, odores, texturas e até de químicas que vão desencadear emoções. A partir do nascimento, o bebê precisa distinguir o que é de comer, o que ele pode, portanto, introduzir no corpo dele, o que ele pode tocar, se aproximar, mas não pode introduzir no corpo dele,
E o que sai do corpo dele, ou do corpo de outros seres vivos, ou está depositado como lixo em algum lugar, e ele não pode sequer se aproximar. Então, veja, nós temos 3 estruturas que são muito fortes, e depois nós vamos ver como essas 3 estruturas infantis estão presentes no fascismo. Como o fascismo se apropria dessa estruturação moral, que é uma estruturação linguística, uma modelagem linguística, para dar ao bebê condições de ele não fazer contra si coisas que o ameacem de morte. Então, ele vai distinguir: oba, isso é de comer; oba, isso é de brincar, não se come brinquedos; oba, isso é de se afastar. E num quarto desdobramento, aquilo que é de afastar é para descartar. Então, ao bebê não é permitido ficar brincando com a fralda cheia de fezes. E, na sequência, essa fralda é levada, despejada no bacio e é dado descarga. Então, veja, quantas categorias o bebê está começando quando ele não fala ainda uma palavra. O mundo já vai se dividindo entre o que eu posso botar para dentro de mim, aquilo em que eu posso me encostar, posso encostar minhas mãos, posso encostar minha boca, posso encostar minha pele, posso deitar no colo e não vai me contaminar, não vai me estragar, não vai me fazer mal, e aquilo do que eu devo me afastar, fugir, ou eu devo exterminar, eliminar. Essas são as 3 estruturas fundamentais na política, que o fascismo se apropria. Aí vem os humanos que eu me aproximo, aqueles que são a gente, são do nós, fazem parte do meu grupo, os humanos que eu posso ter um contato, mas não posso botar para dentro do meu grupo, da gente, eles são outros com os quais eu faço trocas, mas eles não entram no meu círculo, e os humanos dos quais eu devo me afastar, porque a propaganda fascista diz que eles são contaminados, contaminantes, e a sua contaminação nos destruirá. E, num quarto movimento, o fascismo vai fazer isso crescer com tal intensidade a ponto de que queiramos eliminar esses humanos que são o nocivo. Né? Então, nós temos o nutritivo, o lúdico e o nocivo. Essas 3 estruturas estão presentes em nós. Por isso, eu dou tanta importância ao longo do livro à questão da estruturação emocional nossa em relação ao outro, né? A outros objetos, a outros animais e a outros humanos. Acho que me alonguei agora nessa resposta. Aproveitando esse finalzinho aí, Sônia, é uma coisa interessante quando que você trata do supremacismo, do fascismo e tal, as suas fontes, né? Casa bastante com o que você acabou de falar. Você se fundamenta basicamente em autores da psicologia social, da psicanálise, da psiquiatria, então, justamente esses autores que trabalham com a mente, né, desses indivíduos, assim. Isso foge completamente do que estamos acostumados a ver na literatura que trata, geralmente, do nazismo, do fascismo e tal, que geralmente é a literatura de esquerda, geralmente quem critica é de esquerda, a esquerda vai criticar esses regimes, não é a direita. Então, geralmente, não abordam nessa perspectiva, não abordam de maneira nenhuma nessa perspectiva, né, de estudar a mente do indivíduo que promoveu aquilo, né, ou que se envolveu com aquilo. A mente que espelha, né, porque o sistema lá fora quer que todos nós incorporemos. Isso é aceitável, isso é intercambiável e isso é descartável. E referindo a humanos e aos outros animais, então, nem se fala, obviamente, né? Os animais que são de comer, os animais que são de estimar, os animais que são de correr deles, né? Os ferozes, os venenosos, e os animais que são de exterminar. Então, veja, é a mesmíssima estrutura. Né? É claro que eu não trato no livro da estrutura externa ao indivíduo, justamente porque sobre a estrutura, vamos dizer assim, o sistema, eu não quero falar do sistema, porque, veja,
Desde o século XIX, se fala do sistema sem se desconstruir a modelagem do sistema que está introjetado no indivíduo. E se tem uma noção meramente mecânica, como se fosse por reflexo. O dia que abolir o sistema lá fora, automaticamente as nossas estruturas mentais serão abolidas. Não, não é verdade. E por que eu posso dizer isso? Porque as estruturas lá fora foram abolidas já no início do século XX, em muitos países aboliram o regime anterior, substituíram por um outro regime, e a substituição não deu cabo do racismo, não deu cabo do machismo, não deu cabo da misoginia, não deu cabo do especismo. Então, como eu vivi intensamente a década de 70, que era a defesa de que tinha que substituir esse sistema por outro, e o sistema, e o sistema, e o sistema. E nos últimos anos eu voltei a ouvir esse discurso contra o sistema em toda a esquerda brasileira. Eu falei, Jesus, não tiraram o pé do parafuso, né? Continuam parafusados numa forma de compreensão das coisas que descarta o indivíduo do processo de mudança. Descarta porque diz para o indivíduo, é preciso primeiro mudar o sistema. Aí, como eu sabia, já na década de 80, que o sistema não seria mudado, moldado em outra tessitura ao longo da minha existência, eu falei, não, e eu vou morrer apontando para o sistema e falando, é o sistema que me fez agir assim. Ah, é o sistema que não aboliu isso. Ah, é o sistema que não aboliu. E eu não vou abolir? Tá, mas na hora da minha morte só tem um juízo final. É o meu juízo sobre o que eu podia ter mudado e não mudei. E essa é uma dobra que eu resolvi desdobrar, né, no meu modo de vida. A segunda dobra é falar que tem que mudar o sistema e não mudar a modelagem, a trama de nós, que esse sistema introjetou em nós, é falar de uma coisa que não se sabe como se faz. Não se conhece as dificuldades, não se conhece os limites, não se conhece a embromação. Né? Então, eu comecei a fazer pesquisa sobre, bem, se queremos que os animais deixem de ser criados, mortos, explorados e mortos para benefício exclusivo dos humanos, como é que nós vamos propor que esse sistema seja abolido se nós não abolimos o sistema em miniatura que se chama o nosso modo de comer, o nosso modo de nos vestir? Porque esse modo, ele replica em miniatura o grande sistema. Então, quando eu aboli na minha biografia as práticas que eu podia estar criticando o sistema, né, eu fiz o experimento do quão difícil é enfrentar o sistema. Eu não precisei usar armas, nem perfurar o corpo de ninguém que tivesse uma posição adversária minha. E eu fiz um experimento, né, tornar-me vegana, sem derramamento de sangue, coisa que abolir o sistema, não lá fora, né, fora de nós, não é possível. Então, a minha vida agora já está mais para o fim do que para o meio ou para o começo, né? E ninguém precisou morrer mais nos últimos 30 anos para eu comer, para eu me vestir, ou para eu enfrentar o sistema com o poder e a força que, como indivíduo, eu tinha. Né? Sem precisar matar ninguém, sem precisar convocar ninguém para a luta armada, que era típico na década de 70. Né? Ainda se plantava isso. Né? E como eu não pego em armas, como é que eu ia defender luta armada? Não é possível. Então, me armei do garfo e a faca e falei, é agora que eu vou ver se é possível mudar o sistema ou não. Porque se eu não conseguir mudar o meu modo de comer e de viver em relação aos outros animais, como é que eu vou dizer que eu estou inspirada e tenho as ideias perfeitas de como se faz a mudança do sistema fora de mim? Então, foi um desafio
subjetivo, né, ao qual eu me propus para testar onde é que pega, onde é que dá mais dificuldade. Porque se houvesse a possibilidade da derrubada desse sistema que aí está, enquanto sistema nesse modelo que não tem nada a ver comigo, quais seriam os enfrentamentos que, no momento seguinte, todos teriam que encarar nessa mudança, né? Então, me tornando vegana, e todos nós que nos tornamos veganos, nós fazemos um experimento das dificuldades do veganismo, das necessidades, das prioridades, né? Nós estamos há 30 anos fazendo esse experimento, um experimento de uma mudança que tem 5.000 anos, de uma coisa que tem 5.000 anos, que é a tradição de comer animais, restos mortais de animais. Então, não é assim que em 50 anos nós vamos superar 5.000 anos, 10 milhões de anos de comilança de carne, né? Então, nós precisamos ver que enfrentamentos são exigidos para essa mudança, né? E que enfrentamentos estão na mente, que oposição não estão tão lá fora no sistema, estão internalizados na mente de cada um de nós, nessas formatações do modo de viver, do modo de acreditar quem somos, que direito temos, quem são os outros animais, que direito eles não têm, e assim por diante. Sônia, no capítulo 5º, sobre o fascismo, você está ali dissertando sobre o bem e o mal, né? Aí você diz assim, eu vou ler aqui um trechinho seu bem curtinho. É preciso abandonar a ética essencialista, a ética principialista e a ética das virtudes. É preciso pensar a ética da perspectiva consequencialista. Precisamos, para além do binômio primário bom-ruim, de um novo binômio ético, bem e mal, visto da perspectiva consequencial. Fecha aspas. A pergunta é, por que o político, nós como ser político, devemos agir a partir desse consequencialismo e por que devemos abandonar essas outras éticas? Porque as éticas tradicionais, essas aí citadas, elas são todas antropocêntricas. Então, o foco, o objetivo é alcançar um propósito que torne o ser humano melhor. Por exemplo, a ética da virtude. Ela não quer saber do cachorro, da vaca, do porco, da galinha. É uma ética em que você vai usar a sua interação com os outros, humanos ou não, para você se tornar um ser supremo, um ser com uma qualidade moral assim incriticável, né? Então você vai se aprimorar, você vai se elevar sobre os outros, você vai ser melhor que os outros porque você vai ser um sujeito virtuoso. Os animais não contam, né? Nas éticas principialistas. Vamos respeitar o princípio da dignidade. Aí vamos lá. Kant, o princípio da dignidade está assentado sobre a crença de que a dignidade humana está na integralidade do valor da vida humana. Portanto, nada dessa vida pode ser abocanhado sob pena de tirarmos um bocado dessa dignidade, dessa integralidade. Então, a vida tem um valor moral integral, íntegro. Qualquer coisa que faça uso de uma vida humana, e quase obviamente Kant estava pensando nos homens brancos, não nas mulheres nem nos escravizados, né? Porque quando ele escreve isso, a escravidão não tinha sido abolida nem na Inglaterra. Então, a ética principialista, né, ela também é uma ética que vai pensar no humano, é para o aprimoramento dos humanos, e ainda o humano, bota essa aspas que eu acabei de fazer a nota, esse humano tem como modelagem o homem, o portador do sistema reprodutor masculino. Então, esse homem não pode ser vilipendiado, esse homem não pode ser magoado, esse homem não pode ser humilhado, porque ele é igual ao outro
homem, não igual a mulheres, ou imagina igual a animais, nem pensar para a ética kantiana. Então, veja, a ética das virtudes ou da excelência em Aristóteles, por exemplo, que tem coisas maravilhosas, a gente pode usar algumas reflexões para trabalhar a questão em relação aos animais. Mas são éticas cujo propósito moral é atender ao imperativo do aprimoramento moral humano, dos homens. Vamos falar assim, com todas as letras, dos homens. Não é uma ética que tenha alcançado as mulheres, porque as necessidades e os propósitos que foram entregues às mulheres, por exemplo, o propósito da gestação, criação e cuidado de novos seres humanos, foi entregue às mulheres, jogado no colo das mulheres, porque elas gestavam e amamentavam. Então, já que você fica 2 anos ligada nessa criatura, por que a gente não faz você ficar 20 anos fazendo o prato de comida dessa mesma criatura? Enquanto que o pai não faz isso. Ele não vai para a beira do fogão, dia por dia, fazer o lanchinho do seu filho de 16, 18 anos. Não vai. É a mãe. Então, as mulheres podem ser ofendidas, delas se pode expropriar todas as calorias. Elas podem queimar a maior parte das calorias do seu dia para o serviço da casa e dos humanos que ali estão. Leia-se marido e filhos. Os homens não. Então, onde é que é pensada a ética e a moral? Quando se fala aprimoramento dos homens. Não é inocente esse dos homens. Ele, de fato, não está incluindo as mulheres. E aí as feministas têm razão. Hoje em dia, muitas mulheres falam, não, é só uma forma de expressão que engloba a humanidade. Não, não engloba a humanidade. Engloba apenas os homens mesmo. Então, vamos escrever as coisas de outro modo. Mas respeitador da integralidade do valor da vida das mulheres. Aí, o que acontece? Com essas éticas, nós não estamos levando em conta, em momento nenhum, o objeto final das nossas ações e decisões. Então, é esse recurso que eu estou apelando. Nós temos que introduzir na ética a consideração das consequências de cada gesto, decisão e ação nossas. E nessas consequências, nós temos que olhar como essa ação se desdobra no mundo e como ela vai afetar ecossistemas naturais e animais, além dos animais da nossa espécie. Então, é esse apelo que eu faço, para a gente começar a pensar nas consequências dos nossos atos. Porque quando nós comemos churrasco, os seres humanos comem churrasco, nós não, porque eu não me incluo. Quando os humanos comem queijo, quando os humanos comem ovos, a consequência dessa comilança, desse formato, desse modelo de dieta, está muito longe da percepção do comedor. Então, é isso que eu apelo, né? Que a gente traga para o centro do prato os animais das outras espécies e o planeta que nós estamos tacando fogo nele, com a comilança carnivorista. Então, é isso. As consequências é que devem modelar as nossas decisões. As consequências. Só que, para isso, também precisamos de uma educação vegana. Precisamos mostrar para a pessoa que comer não é um ato inocente. Que comer, segundo mamãe, vovó, bisavó, tetravó, pentavó, não é um ato da tradição moral inocente. Pode ter sido para tetravó, para pentavó, ela não tinha noção, nem poderia ter. Mas hoje, o sujeito continuar comendo a mesma dieta de sua tetravó, bisavó ou mãe, sem botar o dedo no centro do prato e furungar ali o que está ali e passar o filme de onde aquilo veio e aonde aquilo vai dar. Qual é a consequência dessa escolha dietética? Então, é isso que eu estou enfatizando, né? O consequencialismo.
que, na verdade, é uma proposta que os utilitaristas fizeram, né? Não significa que utilitaristas ou outros consequencialistas não tenham princípios. Não, o princípio é esse. Por exemplo, o princípio moral mais importante para o utilitarista. Avalie intensa e extensamente a consequência da sua decisão. Esse é um princípio ético. Você precisa avaliar o desdobramento daquilo que você está fazendo de forma que você pensa que é inocente, que não vai afetar ninguém, nem outros humanos, nem o planeta, nem os outros animais. Isso precisa ser analisado. Então, isso é um princípio ético, um novo princípio ético. É o princípio consequencialista, né? Então, nós, obviamente, vamos ter como princípio não a nossa virtude, a nossa excelência, o nosso aprimoramento para estarmos mais perto de Deus, ou seja lá de que divindades forem. Não. É para nós estarmos mais perto da responsabilidade pelos nossos atos. Então, o consequencialista, na verdade, é uma ética da responsabilidade. E é uma ética completamente desprezada na tradição moral religiosa. Então, que consequência vai ter o que eu faço? Eu tenho que responder por essa consequência, como é que eu vou responder por isso? Sônia, outra questão que fica bem trabalhada e diluída assim, na obra como um todo é a questão da linguagem. Aí eu vejo aqui como duas questões envolvendo essa filosofia da linguagem. Uma, a linguagem fascista, a linguagem supremacista, que você trabalha bastante, né, sobre a importância que deveria ser dado e não é dado a essa questão, né, de observar detalhes na linguagem fascista, supremacista e tal, e também do outro lado, o seu trabalho de criar termos, de nomear coisas ou fenômenos que ainda não tinham sido nomeados. Né? Então, também tem essa outra questão que é super importante, né? Dar nome a algumas coisas, porque as coisas ficam como se elas não existissem. Né? Assim como até então, enquanto não teve o nome feminicídio, é como se não tivesse o fenômeno. Né? Então, seja, a coisa, quando você coloca isso para outras questões envolvendo os animais, é como se também se não tivesse. Então, traz luz a um fenômeno que já está aí há muito tempo. Que você comentasse essas duas questões que trabalham a linguagem, né? Tanto de dar nomes, trazer novos termos e conceitos, assim como também ficarmos atentos a essa linguagem já antiga do supremacismo, que é antiga, mas ao mesmo tempo ela está no dia a dia o tempo todo e as pessoas não percebem. Exatamente, porque nós estamos estruturados por essa linguagem. Por isso que nós não percebemos a linguagem que nos estrutura, porque ela nos estrutura. Então, só é possível perceber quando para e faz uma reflexão nesse sentido. O que tem na nossa linguagem que reproduz o esquema de discriminação e violência fascistas? Aí, então eu sou um fascista porque eu uso termos que me estruturaram para ser uma fascista? Não, eu não sou uma fascista porque eu uso termos, mas é melhor deixar certos termos de lado. É melhor parar de usar. Por quê? Porque quando nós usamos uma palavra que nos estrutura cognitivamente, afetivamente, sexualmente, nós movemos todas as regiões do cérebro que já tiveram contato com aquela palavra ou com formatos de experiências em formatos para os quais aquela palavra fez sentido. Então, usar as palavras, de novo, assim como botar um pedaço de carne no prato, não é inocente em relação ao destino do extermínio da vida no planeta Terra hoje. Usar as palavras também não é um gesto inocente em relação à alimentação da nossa própria mente. Então, quando usamos certas expressões, nós clicamos, é como se acendêssemos no nosso cérebro, né, trilhões de LEDs que já tiveram contato com aquela palavra, com as emoções que aquela palavra evocou no início,
quando foi a primeira vez, o primeiro evento, a primeira experiência em que aquela palavra foi posta para traduzir o que estava acontecendo. E com isso, quando nós seguimos usando termos que facilitam a discriminação e a violência contra humanos, contra ecossistemas ou contra outros animais, nós estamos fomentando em nós, dando energia para aquela formatação. Quando nós paramos numa palavra e falamos, opa, e aí eu até coloco lá em certa altura, mais para o final do livro, né? Veja, o politicamente correto no Brasil é, assim, rechaçado por toda a direita. Quem quer conservar o status quo da discriminação e da violência que aí está, não suporta a linguagem politicamente correta. Eu até dou essa explicação na história. Não suporta, e eu até compreendo, porque a pessoa não suporta. Ela sempre contou uma piada territorialista, por exemplo, né? Contando como engraçada ou risível, divertida, uma cena que envolve uma pessoa que tem origem em outro território, não um território de origem do piadista, né? Aí, de repente, vem falar, olha, essa piada aí é discriminadora, ela é xenófoba, ela é regionalista, e melhor você parar de contar essa piada. A pessoa fica muito oriçada, porque ela sempre contou aquela piada, ela não acha que ela tem preconceito contra pessoas que vêm de outra região do Brasil ou do mundo, e ela simplesmente está achando muito engraçado aquele evento com aquele desfecho. Só que aquele evento com aquele desfecho contado, colocando como personagem alguém ligado a si próprio, não provocaria aquele riso. Então, quando a pessoa escolhe certo figurante para colocar como personagem central da sua piada, ela escolhe aquele figurante como alguém de quem se pode rir publicamente, não é secretamente. Então, o riso é coletivo, é uma espécie de bullying contra aquele figurante. Então, veja, o bullying já é supremacista, porque o bullying sempre é o garoto ou a garota que se julga melhor do que as outras e começa a assediar emocionalmente, a perseguir essas outras, né? A incomodar. Aqui no Sul, nós temos a palavra intisicar, né? Está intisicando. Né? Chegava da escola e falava, mãe, o fulano está me intisicando no caminho da escola. Era o bullying da minha infância. Era o guri que intisicava. Né? Agora veio o termo em inglês, então, intisicar aqui, agora todo mundo já usa bullying também, né? Mas é o intisicar, diz 60 anos atrás, né? Quando ia para a escola. Então, o que acontece? Quando nós usamos certa linguagem e nos afeiçoamos a essa linguagem, nós, na verdade, estamos dando força aos afetos que essas palavras evocam em nós, ainda que não tenhamos consciência disso que está acontecendo. Então, nós estamos repetindo uma estrutura que é perigosa e que, no momento em que uma grande onda fascista cresce, essa estrutura em nossas mentes será preenchida com outras palavras, mas que trazem para nós as mesmas emoções. Só muda a palavra, mas as emoções que precisam ser evocadas serão exatamente as mesmas. De ódio, de humilhação contra o outro, de desejo de vingança, de desprezo, de descaso e até de extermínio. Então, por isso que a linguagem é nossa forma, é nossa modelagem, todas as nossas crenças e convicções, toda a nossa mente está modelada e estruturada pelas palavras, pela linguagem. Isso não importa onde o humano tenha nascido. Falou, aprendeu a falar, ele está recebendo a estruturação, o modo de sentir, o modo de olhar para o outro, que é estranho à comunidade étnica, cultural, linguística ou religiosa dele. E aqui, essa insistência em manter essas categorias
distintas e separadas, é uma insistência que nos deixa infantilizados, como o bebê precisa sim manter separadas as categorias comida, brinquedo, cacaca. Se ele misturar as categorias, ele vai comer a cacaca, comer o brinquedo, não é? E não são poucos os casos de crianças que vão parar na emergência porque botaram para dentro do corpo um objeto que era para brincar, por isso que é proibido peças pequeninas nos brinquedos de bebê, só pode ser peças grandes que não possam ser introduzidas nas narinas, no ouvido e na boca. Então, veja, como é forte a categoria. Isto é de comer, isto não é de comer. Isto é de brincar. Com o brinquedo não se come. Isto é de se afastar, corre, vai para longe. Isto é de exterminar, dar descarga. Então, veja, são 4 categorias muito simples. E essas categorias estruturam a política fascista. Só que aí, no lugar da comida, vai ser botado aquilo que pode ser colocado junto do nosso corpo, aquilo que não vai nos contaminar, que não vai miscigenar, né? Aí toda a questão da raça, da origem territorial, do sotaque, do dialeto, da língua oficial, da religião oficial daquele grupo, etc, etc. Então, essa estruturação, ela é dada por palavras. Depois você só vai substituir a palavra, você vai botando a propaganda, né, política ou a propaganda dietética, vai botando outras palavras dentro daquele conteúdo emocional. Mas a emoção é uma e a palavra que você vai acoplar a essa emoção pode mudar. Aí agora a carne está muito cara, pode criar a propaganda, vai acoplar uma outra palavra, né? Por exemplo, a palavra ovo, nos últimos 2 anos, entrou com muita força no lugar de carne, quando as carnes bovinas, principalmente, ficaram mais caras. Né? Então, forma a estrutura, deixa a estrutura de pé, bota uma palavra. Quando aquele item não pode ser oferecido em grande escala, substitui aquele item e bota outro no lugar daquele, mas a estrutura se mantém, e a palavra se mantém, proteína, 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 né? Conforme trabalhamos no curso da dieta e propaganda. Né? Sônia, e aí, daí tem um item interessante no livro, que é a questão de um glossário ao final, né? Então, ou seja, durante toda a obra tem novos termos e também termos já conhecidos, mas que você também dá um novo significado, uma nova leitura. Então, tem essa importância também na obra, né? Principalmente para quem não está acostumado com esse tipo de literatura, né? Então, a pessoa pode recorrer. Então, eu acho que é uma boa estratégia como autora, né, colocar isso aí até para a pessoa se acostumar com essa nova linguagem também, né, com esses novos termos. Sim, para ela expandir, né? Porque, veja, como a nossa mente está formatada com as palavras tradicionais, então, ao longo do livro, eu tenho que usar, por exemplo, abate humanitário, que é o primeiro item do glossário. Só que o que é entendido por abate humanitário não é o que eu entendo por abate humanitário. Eu tenho uma crítica, uma percepção crítica desse abate, né? E assim por diante. Então, às vezes, a palavra é conhecida, mas para o leitor, a leitora não acharem que eu estou passando por cima da palavra e não estou dando atenção ao que ela significa, então eu vou lá e escrevo, né? Abate humanitário é um engodo, não existe, né? Humanitário só se for no sentido de que somente o ser humano é capaz de desenhar uma arquitetura de um abatedouro, com toda aquela maquinaria. Nenhum animal outro é capaz de uma coisa dessas. Então, o que é humanitário, essa palavra humanitário, ela é enganosa, porque a gente está acostumada nas guerras com ajuda humanitária, quando chegam os caminhões com água, com medicamento, com aqueles recursos básicos de sobrevivência no dia a dia. Então, é ajuda humanitária. Então, humanitário, na nossa mente, tem um significado muito positivo. E aí eles pegaram e botaram abate humanitário.
que é justamente para capturar o conceito que está formatado em nós, né? Então, é o conceito de algo positivo, algo que eu devo incorporar, algo que eu devo defender, é o humanitário. Se é humanitário, é bom. É bom para quem? No caso do abate humanitário, é bom para quem quer comer com a consciência descansada, achando que os animais foram tratados com doçura, com delicadeza, né? Mas não é nada bom para os animais o abate humanitário. Então, por isso eu faço o glossário, porque às vezes a palavra é a mesma, é conhecida, é usada, mas ela tem armadilhas. Então, ao descrever como eu compreendo e o que eu critico, eu já mostro onde estão as armadilhas. Aí a pessoa pode até começar a ler o livro pelo glossário, né? A pessoa que sabe, mas vou começar do primeiro até a última página, é muito, muito grande o livro. Não desanime, comece pelo glossário, você leva uns 2, 3 dias, vai lendo o glossário. A segunda parte, você pode seguir lendo as notas, não as notas ali, livro tal, publicado em 1927, página tal, não, as notas explicativas, né? Que as notas explicativas trazem muita riqueza também, né? Aí você vai se familiarizando, né, com o que o livro representa, né? Com a intensidade, a densidade do livro. Sim, e nessa questão de um termo enganoso, né, Sônia, tem aí o clássico bem-estarismo, né, o bem-estar, né? Engana muito. Isso. Inclusive, você fala bem da questão das leis, né, temos aí quase 2 séculos de leis que nós entendemos como leis bem-estaristas, que trazem muito essa engana a população de modo geral, né, o teor ali, né. Então, precisa de uma leitura mais minuciosa para perceber que, no final das contas, não vai ajudar em nada os animais, né. Não, pelo contrário, só piora, né? Quer dizer, alivia uma parte da dor e o sofrimento, mas piora outra. Por exemplo, quando fazem campanha bem-estarista por ovos de galinhas felizes, então fizeram a campanha para tirar as galinhas dos caixotinhos de arame, que cada galinha estava separada da outra galinha. Agora, você entra num galpão, não, eles falam que é galinha solta, é porque tiraram os caixotinhos e aí as galinhas estão todas num galpão. Só que é o seguinte, como a galinha não se junta na natureza em blocos, em flocks, em inglês, né, em bandos, com mais de 12 ou 14 aves, tu botar 10.000 galinhas no mesmo galpão, sem nenhuma separação entre elas, é terrorismo absoluto sobre o corpo e a mente delas. Ninguém fala disso. Então, não faz parte do espírito da galinha, nem do corpo da galinha, ela ser pressionada por 10.000 galinhas quando o operador do sistema de alimento e água entra no galpão, as galinhas todas recuam em massa, como os humanos às vezes são pisoteados no caso de uma explosão, de uma bomba, de um ataque ou de uma coisa que desaba, e todo mundo quer sair pela mesma porta ao mesmo tempo, e é tudo pisoteado. Isso acontece no galpão, agora que as galinhas não estão mais, elas não sentem mais a proteção das grades. Não que as grades fossem boas, as grades eram outro tipo de sofrimento atroz. Elas não poderem esticar as asas, não poderem caminhar, aí a grade de arame forma feridas na pele, debaixo dos pés, e daí, ao cicatrizar, essa pele cola na grade de arame, então elas ficam com o pé colado, e a pele cicatriza em volta do arame, então elas ficam coladas naquele... Quer dizer, um tipo de crueldade não justifica a abolição da outra. Então, se tirou essa crueldade do corpo, contra o corpo da ave, e agora se condena elas a uma crueldade psicológica, emocional, intensa, né? Que é de tirá-las dos caixotinhos e botá-las todas juntas, 10.000 aves. Isso não existe na condição emocional de uma ave, ela está junto, aprisionada num mesmo lugar com 10.000 outras, né? Ou que seja 300 outras, ou que fosse 5.000, 2.000, não existe isso. No máximo é uma dúzia.
E aí elas já se dividem, já forma outra comunidade, já tem outra alfa que vai controlar onde tem comida, vai avisar, vai se comunicar, né? Então, é tudo por grupos muito pequenos, comparados com esses grupos. Então, o bem-estarismo é isso. Não, as galinhas agora é galinha solta. Galinha solta onde, mano? Né? No pasto? Não, no galpão, dentro do galpão, obviamente. Né? Quem é que vai correr atrás de 10 mil galinhas no final do dia para guardá-las no galpão? Não existe isso. Então, é óbvio que apenas desmontaram as prateleiras de galinha. E é interessante, Sônia, também destacar que essa é uma prática secular, né? Às vezes as pessoas acham que isso é algo novo, recente, mas essas leis supostamente benéficas aí, elas já têm uma boa estrada, né? E essa é uma comprovação histórica, então, ou seja, já temos um dado histórico, não contribuiu em nada, ou seja, já tem no mínimo 2 séculos que isso acontece, né, que essas mudanças legislativas, e estamos no mesmo lugar com relação aos animais, então, tipo, não contribuiu em nada, que esse argumento bem-estarista é esse, né, tem que começar assim para chegar na abolição, é sempre mesmo com papo, né? O pragmatismo, né? Os pragmáticos defendem, né? É o que a gente pode fazer hoje. Mas veja, as leis bem-estaristas, a primeira delas foi 1822, tem 200 e vai fazer 203 anos o ano que vem. Nunca se matou tantos bilhões de seres com tamanha crueldade quanto se faz hoje. Então não adiantou nada. Por isso que eu prefiro dizer que as leis bem-estaristas servem apenas para deixar confortáveis as consciências dos comedores, mas eles não dão conforto nenhum ao animal, porque não existe a possibilidade de você dar ao animal o bem que é próprio dele. Se é próprio dele, só ele vai saber como chegar nesse bem. E como é que um animal pode chegar nesse bem? Que aí é outro conceito que é muito confundido com bem-estar, que é o conceito de o bem próprio. Só em liberdade natural, adequada em seu ambiente psicológico, fisiológico, anatômico, emocional, cultural e pedagógico, é que um animal pode alcançar o bem que é dele. Então, a baleia lá no oceano, o lagarto, o peixe lá nas areias do deserto, você não pode transferir um de um lugar para o outro. Você tira a baleia, leva num aquário com temperatura controlada. Bem, você está levando apenas o corpo da baleia, você está fazendo o traslado de um corpo. O espírito da baleia você já deixou no momento que botou ela dentro de um aquário, acabou com o espírito da baleia. E isso vale para todos os outros animais. Então, quando você aprisiona um animal, você acabou com o bem próprio dele. Aí você, não, mas eu vou dar um certo conforto para compensá-lo. Tá, você vai compensar apenas o desconforto físico do bem-estar que ele teria, buscando por conta dele, se ele tivesse na liberdade no ambiente dele. Mas, de modo nenhum, você vai poder oferecer a esse animal o bem próprio dele. Né? Porque você tirou ele de sua cultura, tirou ele da sua comunidade de informação. Você cortou todos os fios, toda a trama da comunicação que existe entre os animais e que nós nem estudamos ainda. Tá? São pouquíssimos estudos da comunicação. Então, e aí você diz que você está dando bem-estar para o animal. Não, nem bem-estar você está dando. Quando você liga o ar-condicionado num aviário ou num ovuário a 22 graus de temperatura, nem bem-estar físico você está dando para 10 mil galinhas que estão lá para expelirem ovos. Por quê? Porque a temperatura do corpo de uma galinha vai diferir 1 grau ou 2 para mais ou para menos em relação ao conforto térmico da galinha que está ao lado. Como nós, no auditório. Eu uso esse exemplo muito frequentemente. Se colocar 500 pessoas em um auditório, regular o ar-condicionado para 22 graus centígrados, num verão de 40 graus lá fora,
boa parte das pessoas nesse auditório vão precisar de uma jaquetinha, de um lenço, uma echarpe, alguma coisa para botar sobre as costas e os ombros, porque vão sentir frio. Enquanto que outra parte vai achar, ai, que delícia esses 22 graus, que alívio. Então, nem entre humanos a temperatura, o equilíbrio térmico e o conforto térmico é o mesmo. Como seria em 10, 300 mil frangos ou galinhas chamadas poedeiras, né? A comida. Podemos botar 20 amigos, vamos todos a um restaurante vegano, um buffet. Cada um dos 20 vai servir no seu prato um alimento que os outros não vão servir, ou que outros entre os 20 não vão servir. Entretanto, se dá, faz parte do bem-estarismo, uma ração balanceada. Não é para fazer bem ao animal, é para o animal ganhar corpo, músculo, naquele prazo de 43 dias, no caso dos frangos, 140 dias, no caso dos suínos, para na hora de degolar, ele ter exatamente o mesmo peso, o mesmo formato, ele ser padronizado e não dar trabalho lá no frigorífico, ou no transporte, que é tudo padronizado. Agora, o animal teria comido aquilo se ele tivesse liberdade de escolher a comida que é própria dele, não teria. Então, nós confundimos também bem próprio com bem-estar. Além de bem-estar ser enganoso, nós ainda confundimos que se a gente oferecer alguma água, comida, vacina, medicamento, a gente já garantiu o bem-estar do animal. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira, é uma fake news. Sônia, chegamos aqui 1h30 de conversa. Acho que deu para passar assim, sobre todos os capítulos, vários temas. O livro é muito rico, o livro é gigante, tem muita coisa para ser discutida, debatida. Eu acho que vai suscitar bastante envolvimento, né? Quem se interessa por essa temática, como eu falei, por esse cruzamento da temática, né? O cruzamento entre a teoria animalista com a teoria política já tradicional. Então, e você colocando a partir de um outro olhar, né? Você traz esse outro olhar que é bem interessante, das neurociências, da psicologia social e tal. Então, é interessante essa outra perspectiva. Acho que isso é muito enriquecedor e provocativo para quem está, como você falou, para quem já está ainda amarrado naquela leitura lá dos anos 70 ainda. Então, tipo, é bem provocativo a gente literalmente pensar de uma outra maneira, ampliar o campo de visão. Eu acho que essa obra tem muito, muito para contribuir com os estudos e com o ativismo no modo geral, né, das pessoas, não só nosso ativismo animalista, mas todos os ativismos aí. Eu acho que essa obra veio no momento certo. Eu acho que eu concordo com você, veio no momento certo. Eu acho, tipo, gostaria de ter escrito ela há mais tempo, mas eu acho que veio o momento certo. E gostaria que você falasse, Sônia, como é que faz para as pessoas adquirirem a obra, né, passasse aí o seu contato. Para a aquisição da obra, eu estou vendendo pelo e-mail ecoanima2014@gmail.com. Então, esse é o e-mail de venda, é só escrever uma mensagem, estou interessado no livro, e aí eu mando uma resposta que é padrão para toda a gente, com as orientações, né? Então, esse livro não estará nas livrarias, a venda será exclusivamente por esse e-mail, tá? ecoanima2014@gmail.com. Obrigada, Mônica, porque eu procurei aqui, e aqui na minha coluna eu não encontrei lugar de escrever. Valeu. Eu não estou vendo, aliás, o chat, né? As mensagens também daqui eu não consigo ver. Então é isso, podem pedir, né? Ele segue pelo correio, até dia 31 de dezembro vai estar por R$ 130, e depois, em 31 de dezembro, eu vou sentar e fazer a somatória de todas as vendas e ver qual é o preço, se mantém ou se elevo 10 ou 20 reais esse valor, tá? Então, esses 3 meses foram os meses de lançamento, né? É um livro de capa dura, né? Um livro que, por ter 500 páginas, ele
Ele está bem protegido, bem guarnecido pela capa dura, então é um livro pesado, mas é um livro também que dá para você lidar com ele alguns anos e ele não vai esfrangalhar, né? Não vai se desmontar, né? É um livro costurado, capa dura, por isso também é o preço é um pouquinho maior do que os livros de capa mole. Sônia, muito obrigado, quero agradecer. Muito legal todas as explicações, é bom para as pessoas já terem uma ideia e até se sentirem também provocadas à leitura, né, inspiradas à leitura, então é muito bom ouvir da boca da autora, do autor, né, quando a gente conversa sobre uma obra lançada, que acaba estimulando as pessoas que ainda não leu, que querer ler e ter o contato, porque, óbvio, aqui você trouxe um resumo de tudo que está bem esmiuçado, bem trabalhado, como você falou, bastante notas explicativas, todo um referencial ali, quem quiser também se aprofundar, tem todas as referências que você coloca, então tá um material fantástico, queria agradecer esse bate-papo nosso aqui. Obrigada, Leon, pela oportunidade e pelo convite, tá? Para esse bate-papo. Obrigada mesmo.